Então, hoje a gente vai falar sobre mais uma lente da teoria integral. Então, bem-vindos. Acho que a maioria de vocês esteve, né? Nos outros. Quem não esteve, quiser as gravações, a gente está gravando. Carlos está entrando. E hoje a gente vai falar de mais uma lente, tá bom? É uma lente chamada tipologia. Vamos falar sobre tipo. E tem várias perspectivas para a gente olhar para esses tipos, a gente vai trazer algumas. Aí vocês... Oi, Carlos, tudo bom? Aí vocês vão vendo no que vocês se... Como é que vocês se identificam, né? Vamos lá, vou abrir os slides aqui. Dá para ver? Então, o que a gente tem trazido nesses últimos encontros, hoje é o quarto e a gente tem mais dois, é sobre a teoria integral. E essa teoria integral é um mapa, então, que a principal contribuição foi do Ken Wilber, que é esse carinha que está aí, é um americano, ele mora no Colorado, se eu não me engano, em Denver, e foi ele que trouxe essa teoria. E quando a gente fez o primeiro encontro, né, a Cláudia deu uma geral, fez uma introdução sobre teoria integral. Quem não veio, a gente tem a gravação. E quando a gente fala de teoria integral, a gente fala da abordagem integral, a qual, né? Então, o Ken Wilber organizou esse mapa em 6 lentes, em quadrantes, níveis, linhas, estados e tipos. 5. 5, eu sempre falo 4, obrigada. Você fala 6. 6? Eu sei que eu erro, você me corrige. Então, organizou em 5. Desculpa, é só porque tá gravando, deve ficar certo. É. E hoje a gente vai falar então sobre tipos. Antes de falar sobre tipos, queria provocar vocês, porque quando me explicaram os tipos, a Lu deve conhecer, quem estuda antroposofia, a gente estuda os temperamentos. Daí a primeira vez que me explicaram os temperamentos, antes me falaram assim: vou pedir para vocês imaginarem que vocês estão chegando em casa super cansados, sabe aquela ida no supermercado que você compra um monte de coisa, você está com sacola cheia, você foi sozinho, comprou um monte de coisa, tá lá cheio, né? Já foi depois de um dia de trabalho, você passou no mercado, você chegou em casa e você, né? Quando você entrar, você se deu conta que você esqueceu você está ali cheio de compras, você está sem a chave, né? E não tem ninguém em casa. Então, se imaginem nessa situação. E vou dar algumas opções, né, para vocês imaginarem o que vocês fariam nessa situação. Uma opção, você ia ficar muito, muito, muito bravo, talvez dar até um chute na porta, gritar, mexer, socar, você ia ficar muito, muito, muito bravo. Uma outra opção, você ia imaginar que aquilo é uma oportunidade para você ir no vizinho, conversar com o porteiro, você já ia usar aquele momento, né, já que você ia ter que esperar alguém aparecer, né, com a chave, alguém chegar em casa, você ia aproveitar aquele momento. Aí você já ia ligar para um vizinho, ou ia lá na portaria, enfim. Então, pode ser uma outra opção. Uma terceira opção, você ia sentar e ia chorar, ia dizer, isso aqui só acontece comigo, é sempre comigo, ai meu Deus do céu, porque é só comigo que acontecem essas coisas, né? Você ia ficar ia ficar meio choramingando. É uma outra opção. Mais uma opção, você ia sentar e ia dizer, bom, vou esperar, né? Uma hora alguém aparece aqui com a chave e eu entro em casa, tá? Tá tudo certo. Se identificaram com alguma dessas opções? Dá para abrir o microfone e falar, ou só colocar no chat ali, mas a ideia é vocês refletirem. Qual das 4 vocês? Qual seria a primeira reação, assim? Vou xingar, vou chorar,
vou aproveitar para ir lá no vizinho bater papo, ou vou simplesmente sentar e vou esperar. Pronto. Eu só senta e espera. Raiva, senta e espera. Fico de boa. Mas eu curto o momento também, assim, eu sento e espero, mas eu falo assim, oportunidade para eu ficar aqui fazendo nada, mas de boa, assim. Mas se passar um vizinho também eu vou lá conversar. Eu acho que eu ficaria muito brava mesmo, mas ia falar, caramba, por que eu esqueci a chave? Ia tentar ligar para alguém dos outros moradores para saber em quanto tempo iam chegar ou se tinha um jeito de chegar logo, assim, alguma coisa assim. Bom. A Rosália colocou oportunidade, a oportunidade de visitar os amigos, deve ser. A Beth, raiva. O bravo, o Carlos botou, ia ficar bravo comigo e ia fazer outra coisa. Eu, na minha atual conjuntura, acho que eu ia sentar e chorar. Minha reação primeira, né? E depois resolve. É. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre tipo, a Sônia, depende do dia. É contextual também, porque todos nós, quando a gente fala de tipos, todos nós temos um pouco de cada um, né? A gente tem um pouco do colérico, um pouco do melancólico, todos nós temos um pouco, mas normalmente tem um tipo, que nem quando a gente estuda Eneagrama, vários aqui, né, eu sei que conhece também o Eneagrama, a gente vai falar um pouco sobre ele, normalmente tem um tipo que a gente se reconhece mais. E é legal esse autoconhecimento, porque, por exemplo, eu até peguei, esse final de semana eu estava lendo um artigo da CNN, eu até peguei um pedaço aqui, falando sobre a conjuntura atual, né? Falando que a gente, quando a gente trabalha, quando a gente tem reações extremas, elas são igualmente nocivas, né? Então, essa reportagem estava falando sobre o cenário atual, por exemplo, do Covid. Então, assim, se a gente vai para uma tristeza irremediável, né, ou para um otimismo descabido, os dois são nocivos. Então, é legal você entender como que você navega nas emoções e reconhecer aquelas que vêm mais facilmente. O nome desse artigo era até, eu fui ler porque eu sou a otimista, e esse artigo falava o cuidado do otimismo extremo, que você pode ir para um negacionismo, né? Então, ele dava exemplo do Covid, ele até falava assim, tudo bem você ter um olhar positivo para essa questão, acreditar que você não vai pegar, mas se você já vai por um lado, que você, além de acreditar, você não obedece, então, nenhuma regra, daí já está indo para um extremo também. Entende? Então, é legal a gente se percebendo, e hoje a gente vai falar sobre alguns tipos, porque quando a gente percebe qual que é a nossa maior tendência, é legal a gente cuidar para a gente não ir para um extremo, né? No meu caso, eu fui até ler, porque eu vou para um positivismo, cuidar para ir né, para um, como é que ele falava? Para um negacionismo, para não querer olhar, né, o que é ruim. Queria só complementar que quando a gente se coloca nessa posição de observador de nós mesmos, sem julgamento, a gente começa a perceber quais são os nossos mecanismos de defesa, quais são os gatilhos, e é um despertar, assim, e aí a gente se torna um milagroso desdobramento de beleza e alegria, quando a gente começa a ter consciência do nosso tipo. Então, nesses próximos 45 minutos, a ideia é que vocês percebam em si e não ficar tentando julgar quem é quem ao redor, né? Porque às vezes é mais fácil a gente apontar para o outro. E sim perceber em você quais são os seus tipos de personalidade. A gente vai trazer algumas perspectivas, como a Van já falou. Isso. E lembrando que quando a gente aterriza aqui na Terra, né, cada um tem sua crença, mas a gente traz um jeitão, né? A gente traz uma mochilinha. E a gente traz qualidades, a gente traz talentos, a gente traz alguns recursos, que de algum lugar a gente trouxe, né? Aí cada um interpreta aí na sua crença, mas o fato é que a gente traz um certo nível de consciência, a gente traz né, o nosso jeito, a gente às vezes é mais tímido, é mais extrovertido,
Às vezes eu sou muito mental, eu posso ser muito sentimental, eu posso ser alguém que vai muito para a ação. Então é sobre isso que a gente vai falar. E é que nem a Cláudia falou, não é na linha de julgar e não tem o bom, não tem o ruim, é a gente perceber como que a gente navega, né? E a gente usar da melhor forma essas qualidades, esses recursos que a gente trouxe, né? Então, se a gente aterrizou aqui para experimentar tais qualidades, é a nossa oportunidade nessa vida, lembrando que em um dos encontros a gente falou de sombra, tudo tem luz e tudo tem sombra. Então, estava falando do otimismo. O otimismo, uma pessoa otimista tem a parte de luz, né, e tem a parte da sombra também. Então, tudo tem. Queria pedir para a Vanessa fechar o microfone, Van, que está tá aberto. Inteligência, é isso. Obrigada. Então, vamos lá. Vou voltar para os slides. Então, quando a gente está falando de teoria integral, a gente fala das 5 lentes, a gente está falando de crescimento vertical, tá? Aqui a gente não está falando de extensão, a gente está falando de um conhecimento que é sobre nós mesmos, ok? Então, nos outros encontros, a gente vai passar nas outras lentes, e nesse a gente vai falar sobre essa lente, tipo. Então, quando Ken Wilber fala sobre tipo, ele fala que com os tipos nos referimos a aspectos que podem estar presentes em praticamente todos os estágios ou estados. Então, é o nosso jeito que atravessa o nosso nível de consciência, os nossos estados. E aí, alguns exemplos que ele traz, e a gente vai trazer aqui no nosso encontro, tem aquele teste do Myers-Briggs, não sei como é que fala exatamente, que daí testa se nós somos mais sensível, pensante, perceptivo ou intuitivo. Uma outra tipologia, né? Quando a gente fala de energia masculina, energia feminina, eneagrama, quando a gente fala de signo. Então, a gente vai trazer alguns exemplos aqui, e aí vocês podem ir se identificando. Então, esse exercício que eu trouxe para vocês no início era para falar sobre os temperamentos. Então, eu esqueci o autor que trouxe isso. Eu estudei isso quando estudei antroposofia, mas tem o nome do filósofo lá atrás que trouxe, eu não lembro agora. Mas, enfim, ele classifica os temperamentos em 4. Então, o colérico é aquele que está ligado ao elemento fogo, né? Então, é aquele fácil, né? Aquele que vai lá e faz, né? Então, é aquele, por exemplo, que ficou com muita raiva, né, quando chegou e descobriu que estava sem a chave, né? Ana Feldman está entrando. O melancólico, né, quando eu tenho uma tendência maior para tristeza, para sofrimento, é o melancólico, né? Aquele que senta e chora, porque esqueceu a chave. O fleumático é aquele que fala, tá, então tá, né? Vou esperar para ver o que acontece. E o sanguíneo é aquele que vai procurar os amigos, né? Para conversar. A gente vai dar uma passada geral em vários tipos, a ideia é só trazer uma perspectiva para vocês, tá? A gente não é nossa pretensão hoje ensinar os tipos, aprofundar, tá bom? Então, aqui, por exemplo, nessa perspectiva, o colérico está ligado mais com o elemento fogo, o melancólico com o elemento terra, o fleumático com a água e o sanguíneo com o ar. Uma outra perspectiva é quando a gente olha para os signos, né? Então, a gente sabe que um ariano é aquele que tem iniciativa, que é entusiasta, né? O touro, força e perseverança, enfim. E todos eles têm a sua força, né? Quando a gente fala de luz e sombra, todos eles têm, né? Tem a luz e tem a sombra. Então, o ariano é muito aquele que faz, mas o desafio dele, eu estou falando dele porque eu sou ariana, o desafio dele é, às vezes, cuidar para não sair atropelando demais, né? Os outros. Tá bom? Não vou passar um por um, porque a ideia também não é aprofundar. Aí a gente fala também de feminino e masculino. Cláudia, quer seguir um pouco? Quando a gente fala dessa tipologia, é porque
segundo esses estudos da integral, tudo se manifesta em polaridades. E essa energia do feminino e masculino está presente em tudo que você puder observar na vida. Então, quando a gente fala de noite e dia, lua e sol, que nem está ali, qual que vocês acham que é o masculino e o feminino? A gente vai provocando vocês para ver se vocês estão prestando atenção ou se a gente está monologando aqui. O sol é o masculino e a lua é o feminino. Exato. Então, assim, a energia do sol, essa energia quente, né, do dia, do trabalho, da ação, que em excesso pode queimar, e a energia da lua, essa energia mais branda, mais acolhedora da noite, do acolhimento, da gente se recolhe. E aí, tudo que vocês forem observar tem essas duas energias. A gente não está falando aqui de gênero, a gente não está falando de opção sexual, nada disso. Quando a gente fala de energias femininas e masculinas, é a energia primordial de cada elemento que se manifesta na natureza. 80% dos homens têm energia masculina prevalente. 10% tem energia masculina neutra e 10% é trocado, segundo David Deida. E a mesma coisa para o feminino. Tá? Isso não significa, então, que se você for uma mulher, você tem, obrigatoriamente, a energia feminina mais prevalente. Porém, 80% das mulheres têm, sim, a energia feminina. E o que acontece hoje é que muito da energia masculina, que tem a ver com ação, com propósito, com consciência, com presença, está sendo muito valorizada nos dias de hoje. Razão, até se quiser passar ali os slides para frente. Então, assim, a energia mais lunar aqui do acolhimento do mundo interno é feminina e do mundo externo, da ação, da aventura, é masculina. E o próximo slide ali a gente traz adjetivos bem característicos, né? A mulher mais emotiva, a mulher não, a energia feminina mais emotiva e a masculina mais racional. E se vocês forem perceber, no próximo slide, essa energia aqui, né, da estrutura, do controle, da produtividade, que tem a ver com esse trabalho mais, que nem acontece em São Paulo, assim, dos processos, da consciência, da razão, estão muito valorizadas na maioria dos lugares das empresas. Então, o nosso grande desafio hoje, sendo mulher ou sendo homem, é como equilibrar e trazer essa energia da emoção, da manifestação, inspirando as pessoas e as empresas de forma criativa, se entregando com cuidado. Então, quando a gente fala dessa tipologia, é sobre uma característica mais de energia do que, obviamente, de sexo e gênero, tá bom? E aí é legal você se auto-perceber, né? Qual é a tua energia prevalente e qual que você está manifestando mais no mundo. Quando eu descobri essa tipologia, eu me percebi a minha essência muito feminina, porém, eu estava manifestando só o masculino. E aí, para a gente equilibrar, a gente tem que ressaltar aquilo que a gente tem como essência. Então, se você tem uma energia mais feminina, como é que você manifesta ela no teu dia a dia para acionar o masculino quando você quiser ou precisar de forma consciente. E não o inverso disso, senão você pode se sobrecarregar. E aí a próxima tipologia muito estudada na integral é o eneagrama, né? A gente fala muito aqui sobre o eneagrama. Você conhecendo o seu tipo, você passa a entender quais são as suas limitações, o que te limita e o que te potencializa. E o eneagrama, diferente dos outros tipos de estudos de personalidade, ele apresenta um caminho de desenvolvimento. Então, por isso, ele pode ser diferenciado, um pouquinho mais profundo do que os demais tipos de personalidade, de caráter que a gente vem estudar. Acho que tudo agrega, a gente conhecendo o que está dentro da nossa mochilinha, que nem a Vanessa trouxe, mais consciência a gente adquire sobre nós mesmos, então, assim, a gente vai
despertando e acordando para essa vida mais alegre, mais potente. E o que o Eneagrama tem de diferente desses outros, talvez seja esse grau de profundidade, porque ele te dá o caminho ali pelas flechas, setas e asas, de como se desenvolver e não ficar preso na tua personalidade, porque a ideia jamais é classificar e colocar você dentro de uma caixinha, né? Então, se eu sou um tipo 9, não significa que eu preciso ser uma pacificadora adaptativa a vida toda, pelo contrário. O meu desafio é como trazer a parte mais ativa do 8, perfeccionista do 1, integrando o 6 e o 3 na minha vida ali, que são as flechas e setas. E aí, o próximo slide, a gente mostra que quando a gente fala de Eneagrama, a gente não está falando apenas desses 9 tipos. Depois do Cláudio Naranjo, que foi um dos estudiosos mais recentes que faleceu ano passado, quando ele juntou os tipos, os 9 tipos com os instintos, a gente fala hoje já de 27 tipos de personalidade, tá? Então, eu como uma tipo 9, autopreservação, eu sou chamada, a minha questão é o apetite, tá? Então, assim, é legal você, além de saber o seu tipo primordial, né, que tem muita ressonância com a tua personalidade, saber qual é o teu subtipo, porque quando a gente sabe qual é o instinto dominante, né, se é autopreservação sexual ou social, você também amplia muito a perspectiva sobre você, porque o instinto é o que primeiro você desenvolve quando você nasce. Primeira coisa que você, ao nascer, você desenvolve esse instinto. E aí, quando eu falo de autopreservação, eu estou falando de questões relacionadas a sobrevivência, segurança, alimentação. Quando eu estou falando desse instinto sexual, eu estou falando de uma questão relacionada à intimidade, a relações interpessoais 2 a 2, não tem nada a ver com sexo ou sexualidade, tá? Mas sim com a intensidade das relações. Pessoas que têm esse instinto dominante, eles se movimentam mais quando estão nesse tipo de relação one-to-one, né? Em inglês é chamado one-to-one, e o social, que é esse instinto que tem a ver com o pertencimento. Então, assim, as pessoas que estão mais, que precisam mais pertencer a grupos, que se transitam melhor em ambientes com mais pessoas, que se relacionam bem com a hierarquia, são pessoas que têm esse instinto do social mais desenvolvido. Todos nós temos um dominante e temos um que é bem pouco desenvolvido. Então, é legal você conhecer qual é o teu dominante e qual é o teu menos desenvolvido para você, enfim, ampliar a perspectiva e viver não só daquele jeito limitado que a tua personalidade te permite. Pois, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição aí para falar sobre os instintos, a nossa parte mais animalesca. Parar um pouquinho os slides. Alguém quer comentar? Quer tirar alguma dúvida? Sobre o feminino masculino, Eneagrama, ou o primeiro dos temperamentos também. Eu tenho uma duvidazinha, Cláudio. Quando a gente fala do Eneagrama, tem os emocionais, né? São os 3 ali de baixo. Tem alguma relação com o feminino? Porque, né, quando você fala que poderia falar sobre isso? Provavelmente as pessoas que transitam, porque assim, todos nós temos todos os tipos dentro da gente, né? Todos nós temos potenciais para desenvolver todos eles. Os emocionais provavelmente têm essa energia feminina um pouco mais aflorada, vamos dizer assim, consegue acionar essa energia ou se comunicar com pessoas dessa energia com mais facilidade por ter essa conexão emocional com o outro, do que de repente os mentais, né? Os mentais provavelmente têm energia. Não vou falar certamente, porque eu não sou especialista, mas assim, eu imagino que sim, os mentais tenham essa energia prevalente mais masculina. É uma pista, então, para o desenvolvimento, né? A gente já pode se enquadrar ali, já tentar refletir mais no outro, né? Exatamente. Legal. Exatamente. E aí, você sendo um homem de um tipo emocional, como é que você faz para ancorar a tua energia masculina? Né? A parte mais racional, o que você precisa fazer para desenvolver
a parte mais mental e racional, porque senão fica muito lá, né? Se você buscar muito o feminino, pode ficar desregulado, né? Que era o meu exemplo lá que eu falei, né? Quando eu me descobri um tipo 9, com uma essência feminina, porém super com uma energia masculina muito presente, eu estava ficando doente, porque eu estava indo contra a minha natureza. E aí eu fui, peguei a minha energia feminina, e assim, nas coisas mais bobas, assim, até na roupa que você usa, ajuda você a estar ancorando essa energia que você quer desenvolver. Porque eu precisava desenvolver o meu feminino, eu estava muito na masculina, sabe? Então, talvez, se você se percebe muito na masculina ou muito na feminina, como é que você faz para ir para o outro lado, para equilibrar? A ideia é sempre equilibrar, lembrando que o equilíbrio é dinâmico, não é estático, né? Você nunca vai estar ali no meio parado. Mas, assim, como é que você vai fazer para equilibrar as polaridades? Da razão, da emoção, do masculino, do feminino. Algo mais? Alguém mais gostaria? Porque a gente vai entrar no outro tipo daqui a pouquinho. Pode falar, Alfredo. Quando você fez aquela analogia do Sol, da Lua, e falou que o Sol era energia masculina, aquela coisa do trabalho, e a Lua que era energia feminina, eu não entendi. Para mim era absolutamente o contrário, porque quando eu vejo Sol e Lua, eu penso no Sol naquela coisa da energia, e a Lua aquela coisa mais serena, aquela coisa do luar. E quando eu penso na energia feminina como a mulher mais emotiva, mais ligada ao emocional, e o homem ligado ao racional, à razão, eu penso muito mais a mulher sendo o Sol, aquela que vai, pega e faz, e aí até quando a gente vê em filme, vou falar filme para não falar da minha família, porque minha família é uma só, mas filme a gente vê vários filmes assim, e aí a mulher tá ali brigando, e ela vai ensinar o menino, e ela, não sei o que, tal, e o homem mais assim, não, calma, não sei o quê. Aí se minha fala estiver sendo machista, vocês me desculpem, mas eu estou tentando aprender com vocês. Aí nesse sentido, a mulher para mim ela é mais Sol e o homem mais Lua, entendeu? Eu acho que o que você está trazendo, Alfredo, assim, a mulher é mais luz e o homem mais escuridão, talvez, assim, nessa parte de manifestação e consciência, presença. O homem tem a coisa da presença, né? E a mulher da manifestação, de criação, de criatividade. Mas se você for para essa parte emocional que você trouxe até como exemplo, a gente é super cíclica, né? A mulher, no mesmo dia, ela pode acordar super bem-humorada e, de repente, dormir mega triste. O homem já não varia tanto. Então, assim, a gente está mais conectada com a energia da Lua. Nós, mulheres, né? Essas mulheres com a energia feminina prevalente. Mas não significa que essa parte da manifestação que você trouxe como ação é totalmente feminina. A mulher, a energia feminina, ela está aí para manifestar. Enquanto o homem tem a presença e a consciência, a mulher manifesta no mundo. Tá? Então, acho que é uma questão de linguagem, assim. O sol, quando a gente fala do sol, do trabalho, do fazer, é daquele homem, daquela energia que sai na lavoura, que vai para o campo, que vai caçar, do homem que sai da caverna e que vai para fora, vai trazer a comida para casa, aquela energia mais masculina. E a mulher fica ali no acolhimento, na fluidez, na manifestação da vida, e o homem da consciência e da presença. Faz sentido? Eu entendi que, na verdade, o meu conflito foi com a simbologia do que representa o Sol e a Lua. E aí, quando você falou agora dos ciclos, não, agora fez sentido, sim. A visão que eu tinha do homem e da mulher nessa perspectiva está até batendo com a de vocês. A minha perspectiva do simbolismo Sol e Lua que estava confusa. Entendi, sim. Obrigado. Entendeu? E assim, é complexo porque não é do homem e da mulher, e sim da energia masculina e da energia feminina. Eu, mulher, posso estar com a minha energia masculina super ativada, saindo para trabalhar das 8 às 10, fazendo almoço, cuidando de filho, entendeu? Eu, mulher, estar com a minha energia masculina super ativada. E lembrando que nós temos influência dos planetas, né? E eu acho que aquele que a gente consegue perceber mais, principalmente nós como mulheres, é a influência da Lua, né? A gente sabe que quando tem mudança de Lua, as maternidades enchem,
o nosso ciclo meio que segue o ciclo da Lua. A energia feminina tem uma ligação, né, quase que direta assim, com a Lua. Se você olhar as imagens de Maria Madalena, por exemplo, você vai ver que tem a Lua no pé. Se você olhar a Ísis, a Lua está na cabeça. A Lua, quando a gente estuda simbolismo, tem muito a ver com o feminino. Enfim, então a gente vai dar uma filosofada aqui. Mas tá bom? A gente queria trazer mais um outro tipo de caráter, que foi um estudo que eu fiz nos últimos meses, que fala do Reich. E eu achei muito curioso, e eu comecei a estudar, porque ele fala que, olhando para o nosso corpo, né, para a nossa forma, então, que é mais longilíneo, que é mais quadrado, que é mais retangular, olhando para a nossa forma, inclusive, a gente consegue entender como que a energia flui em nós. A gente falou aqui bastante energia, e quando a gente fala de energia, quer dizer, a energia está mais no mental, está mais no sentir, está mais na ação. Então, deixa eu abrir aqui o slide para me ajudar. Então, um outro tipo, né, para daí enriquecer a tipologia que a gente está trazendo hoje para vocês, eu vou trazer um pouco do Reich, que foi um médico, ele é um psicanalista, ele trabalhou com Freud e ele seguiu com as suas próprias ideias, ele seguiu nesse estudo qual que é a relação da forma do nosso corpo com o nosso jeito de ser. Né? Então, o que ele traz, assim? Ele traz que a forma segue a função que segue a energia. Né? Então, assim, a energia flui para onde vai a atenção. Né? Isso daqui foi uma imagem que eu peguei da rede social. Então, quando eu falo de energia, vamos dizer assim, eu vou até dar um exemplo, fora. Por exemplo, se a minha energia está muito no trabalho, né, provavelmente eu coloco um pouco menos de energia na minha vida pessoal, por exemplo, né? Se a minha... Vou dar um exemplo bem pessoal que você vai conseguir explicar. Por exemplo, eu me dei conta agora que, né, agora com 50 anos, que a minha casa não tem muito minha identidade. Eu falei, né? Daí eu lembrei do Reich, porque por acaso eu estou estudando, né, o William Reich. Então, assim, na época que eu organizei, né, que chamei arquiteto, tudo aqui, organizei minha casa, minha energia era tão de trabalho, ela não estava aqui. Né, eu não estava preocupada o que ia ter na sala, qual que era o enfeite, tudo. Então, assim, como a minha energia não estava muito aqui, a forma que ficou a minha casa, hoje eu parei para olhar e eu falei, nossa, hoje eu me dei conta que ela não tem a ver comigo, não tem a minha identidade, porque na época a minha energia estava em outro lugar. Né? Então, isso fazendo uma comparação. E qual que foi o estudo do Reich? Dependendo de onde está a energia do nosso corpo, que pode estar mais no mental, pode estar mais no sentir, pode estar mais na ação, define o jeitão que a gente funciona. E isso, inclusive, influencia na forma do nosso corpo. Então, não sei se vocês já ouviram falar, ele traz essas 5... o estudo dele traz esses cinco tipos de caráter, né, que é o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Eu não vou entrar, né, profundamente do que é cada um, até falei para a Cláudia, a gente pode fazer um encontro mais aqui só sobre análise de caráter, mas vou pegar um aqui de exemplo, tá? O masoquista, ele tem um jeitão mais quadrado, né? Normalmente, quando a gente estuda, acho que foi o Freud que trouxe isso, ele traz nossas fases de desenvolvimento, tem ali a fase oral, tem a fase anal, quando eu tenho controle dos esfíncteres, tudo, e tem a fase genital. Então, normalmente, ele desenvolve esse tipo aqui do masoquista nessa fase anal, que é uma fase ali lá por 2 anos de idade.
Normalmente ele tem uma ferida a ser curada. Então, para quem já estudou lá as 5 feridas de quem que é, Meire? Que eu sei que você estudou. Da Lise Bourbeau. Por exemplo, tem um livro das 5 feridas da Lise Bourbeau. Ó, Meire, a gente podia juntar os 2 assuntos. Para cada tipo de ferida, ela traz também uma forma de corpo, né? Que normalmente quem tem o desafio de trabalhar aquela ferida tem aquela forma, né? Tem aquela forma física. Então, a ferida normalmente do masoquista e o desafio dele é trabalhar a humilhação, né? E assim vai. Tem o psicopata, que falando, não, a gente não está falando da psicopatia mesmo, é um tipo de caráter que ele traz, né? Que é mais triangular, enfim, ele tem muito aqui da manipulação, mas tem muito da sedução. Ele traz para cada tipo de caráter, da mesma forma que a gente estuda no Eneagrama, em todos os tipos, tudo tem um lado luz, tudo tem um lado sombra. Né? Por exemplo, o psicopata, se eu vou para o lado sombra, ele é manipulador. E o lado luz, ele é um baita do inspirador. Né? Ele normalmente é o líder, é aquele que lidera, é aquele que está à frente. Né? O masoquista é uma pessoa que realiza muito. Né? Mas num sombra, ele pode estar fazendo tudo por o outro e esquecendo dele. Né? E assim vai, tá bom? A gente faz um encontro só sobre análise de caráter. Eu trouxe mais um slide aqui, que é um resumão, que é o estudo do Reich, que o esquizoide, ele é magro, assim, parece que vai desmontar, falta harmonia, porque a energia normalmente está mais na cabeça. O oral, ele pode ser muito magro ou gordinho, depende se tem falta ou excesso, né, de energia, porque nada preenche ele. Né? Tem um que come demais, porque quer preencher o vazio. Desculpa, ele come e nunca preenche, está escrito errado aqui, né? Ah, tá. Um come e nunca preenche, quer dizer, estou comendo demais. E o outro come e não absorve, que daí é aquele que é magrinho, né? Então, tipo oral tem um magro e tem um gordinho. Mas os dois têm um vazio, né? E nada preenche. O psicopata, ele já é mais estruturado, né? Ele é grande em cima. Né? Esse aqui é o sedutor, é o que lidera. O masoquista é aquele mais quadrado, né? Ele parece uma panela de pressão, ele é denso, ele retém. Né? O rígido, ele já é mais harmônico, é aquele sensual, é aquele perfeito. Esse aqui lembra muito perfeccionista. Quando eu estava estudando, eu fui fazendo uns deparos, fui conversando com a Cláudia, com o Eneagrama. Esse aqui eu acho que é tipo 1, assim, por exemplo. Né? E esse aqui, para ele, é difícil juntar o coração e a sexualidade. Né? Ele vive falando do lado sombra, ele trabalha muito num triângulo, né, nas relações. Enfim, quando eu fui estudar antroposofia, quem estuda já deve ter visto essa imagem também, que a gente tem lá o neurosensocial, que é o mais... Né, aqui também ele fala da forma do nosso corpo, né, aquele que é mais longilíneo, aquele que tem o ombro estreito, aqui o ombro largo, e aqui o esportivo. Né? Então, comparando com o caráter, esse aqui é como se fosse o masoquista. Né? Esse daqui é mais o estilo do psicopata, não me lembro dos outros aqui, ó. Acho que esse aqui é o esquizoide. Enfim, quando a gente estuda tipologia, a gente está estudando como que a energia está fluindo no nosso corpo. E tem vários estudos. Então, vale para a gente se autoconhecer, até para a gente entender qual é o lado luz e o lado sombra daquele tipo que a gente mais navega. Entender que isso influencia na função e influencia na forma. Né? Inclusive na forma do nosso corpo físico. Tá? Se esse tema da análise de caráter vocês acharem interessante, a gente fala um dia só disso, porque dá para falar bastante, assim, pelo menos do que eu estudei no último mês. E é bem interessante. Então, o estudo do Reich é que, a partir da forma, ele fazia o estudo ao contrário, ele chegava lá na energia, a partir olhando para o corpo da pessoa, ele consegue entender aonde que a energia está fluindo mais. E consegue entender também que fase da evolução a gente teve alguns desafios.
Diga, Beth. Beth levantou a mão, falem vocês. Queria só trazer um pouquinho. Tipologia é uma coisa que eu amo, eu estudo há muito tempo e eu conheço outras que não são essas que vocês cobriram aí, vamos dizer assim. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que, e eu trabalho muito com as pessoas com que eu oriento através das tipologias, porque me passa assim, quando uma pessoa desenha uma tipologia, ela tem uma visão sistêmica do comportamento humano, do jeitão humano, vamos dizer assim, para poder dividir, né, em 4, 5 tipos, sei lá quantos tipos ela vai dividir essa tipologia. E eu digo que é um mapa, né? Para você, é um mapa, quer dizer, o mapa, quando você olha o mapa, dificilmente você tem uma ideia total do território. Às vezes você está com o mapa na mão e você chega lá na rua e fala, mas não é bem isso que está aqui, né? Um pouco diferente. Mas eu sempre comento com o pessoal, eu acho que é um bom mapa para você começar a se conhecer, como a Cláudia disse, e ser um observador de si mesmo. E eu acho muito legal, porque quando você identifica o seu próprio padrão, você tem mais condição de se perceber, e quando você tem consciência disso, você tem escolha. Porque eu acho que muitas vezes a gente repete padrões e não tem consciência que isso é um padrão. Às vezes a pessoa diz para a gente, puta, você está fazendo isso de novo. E você fala, como de novo? E não percebe que você já fez aquilo 20 vezes do mesmo jeito e tem dificuldade de enxergar o padrão, e por não ter consciência não tem como tentar fazer uma mudança, né? Então, eu amo a tipologia por causa disso. E quando você traz as 4 do Reich, também me lembrou muito, a última que eu estou experimentando em mim atualmente, é fazer alimentação através da Ayurveda. Ai. E é muito legal. Muito bom, eu estou nessa também, Beth, estou experimentando. Descobri que eu sou mais terra, tem que ativar meu fogo digestivo, eu estou nessa. Exatamente. E é interessantíssimo, mudando o estilo da alimentação, porque às vezes você cai no vício, né? Você é um estilo e você deixa mais forte ainda com os alimentos que você usa. Como é interessante quando você muda o estilo da alimentação, como muda a energia que você tem no seu corpo, né? Muito bom. Estou encantada com Obrigada. isso. Eu tô nesse tema também estudando, qualquer dia eu me acho aqui para falar. E estou fazendo vários testes, é o meu assunto com a Cláudia antes de entrar. Mas é isso, quando a gente vai entendendo aonde que está nossa energia e a gente trabalha para equilibrar os doshas, o ayurvédico, esse negócio da alimentação que a Beth trouxe, é muito bom. Porque através da alimentação a gente também vai equilibrando, né? Então, meu desafio é ter uma digestão melhor, né? Como que com a alimentação eu vou trabalhando isso, né? Tem gente que quer mais água, enfim, daí liga com os elementos. É muito interessante. E a gente estudando o nosso jeito, além da gente se autoconhecer, né, como a Beth falou, e se perceber melhor, também gera uma empatia, porque também a gente entende que não é todo mundo, né, igual a nós, que existem vários tipos, tá bom? A gente vai colocar vocês em salas, eu montei trios, 5 minutinhos, daí se vocês puderem trocar no que vocês se identificaram, o que né, ou algum assunto que vocês queiram propor para a gente aprofundar num próximo encontro, ou como que foi para vocês escutar isso, se já tinham ouvido falar em tipologia, enneagrama, ou análise de caráter, enfim. Tá bom? 5 minutinhos? Acho que 6, que daí dá 2 para cada um. Vocês se cuidam dentro da sala ali, cada um cuidando do seu tempo. Tá. Uhum. A ideia é trazer algum insight de algum tipo que você se descobriu, ou que você já sabia. Enfim, o que esse encontro de hoje trouxe para você de insight.